disse, pastor Cleiton, falei, como é que está a relva, como é que está o ministério, como é que está acontecendo tudo aqui? Glorifico a Deus, né? De poder estar mais uma vez, né? Com essa galera do Falando Entre Nós, né? Uma galera que eu amo, né? Forte abraço aí, Flavinho, né? Toda a equipe do Falando Entre Nós, é um trabalho totalmente, né? Sério, de Deus. E estamos aí, né? 3 anos de relva, né? Um ano passando no antigo galpão, que é na rua Capitão Adolfo Caquins, e 2 anos nós estamos aqui na 21 de abril, né? De frente à padaria Ipiranga, e o trabalho tem avançado, né? O trabalho formiguinha, né? Como você pensava, né? Plantar a igreja não é fácil, né? É sempre a questão do entre sair pessoas, a consolidação. Mas até aqui Deus tem nos ajudado, sabe, José Maria? Deus tem feito grandes coisas nesse ministério, temos vivido o milagre de Deus, temos vivido a presença dele extraordinária aqui nesse lugar, temos aprendido uns com os outros, né? Porque, cara, assim, eu nunca passei uma experiência de plantar a igreja, eu sempre cheguei em tantas igrejas, né? E já cheguei com a igreja pronta em si, né? E tem sido um aprendizado a cada dia, né? Você aprende com as pessoas e as pessoas aprendem com você e nunca deixa de ter dia de aprendizado, né? Então, diversas adversidades nós passamos, né? Mas isso eu creio que é para que se torne uma resiliência sobre nós, né? Porque até eu converso muito com os membros aqui da Relva, não conseguimos obter nada se não passarmos pelo processo e sermos habilitados para estar vivenciando aquilo que o processo nos levou a vivenciar, sabe? E tem sido, cara, massa, cara, viver esse tempo na relva, né? Esse tempo de estar no seu local físico, sair de uma sala, né? Ver as crianças que estavam com você, né? Hoje se torna pré-adolescente, né? E você vê que o discipulado que você fez com essas crianças trouxe um resultado positivo, né? Essas crianças estão caminhando junto com você, né? Com os céus. Aleluia! Fala, vaso! Nós estamos aqui hoje, como você pode ver, na casa do Senhor, onde o corpo que é a relva. Eu não sei dizer muito bem essa palavra em inglês não, mas é mais ou menos isso. Aqui com o pastor Cleiton, amigo de longa data, conhecemos a história do pastor Cleiton, tanto anterior como posterior. Vimos o início desse ministério acontecer. A relva era, para muitos, um ministério desacreditado pelos homens, mas acreditado por Deus e pelo seu Santo Espírito. E hoje está aqui, sendo estabelecido, crescendo, não apenas na quantidade de vidas, mas também na qualidade espiritual. Tendo como líder o pastor Cleiton, hoje ele tem pastores também aqui, servindo junto com ele nessa casa. E, meu irmão, eu estive aqui na quarta-feira, um curso de doutrina, onde ele ensina a palavra, é bênção demais. Eu fico pensando assim, pastor Cleiton, vida de pastor não é fácil. Eu sei que o negócio é arrochado, é complicado, e eu entendo que na grande família de Deus é mais do que normal, pastor Cleiton, os irmãos se estranharem. E que problema é quando os irmãos se estranham, né? Uma das maiores problemáticas que se existe no âmbito do corpo, né, de Cristo, justamente é isso. De viver com as indiferenças, né? Muitas vezes chegamos com uma perspectiva, né, do ministério, né? E essa perspectiva ela é humana, né? E muitas vezes nós fazemos uma análise, né, do ambiente e queremos que o ambiente em si, as pessoas em si, se adequem, né, àquilo que nós queríamos que elas se tornassem. Né? A grande dificuldade de pastorear uma igreja justamente é isso, porque você está lidando com diversas pessoas, diversas cabeças, diversos mundos, né? Diversas culturas, né? Tanto a cultura que você precisa inserir, que é a cultura do reino, a cultura de Cristo, né? E você tentar mortificar a cultura do mundo, né? Muitas vezes a cultura familiar também, porque a igreja ela mexe com essa estrutura, não só a espiritual, mas a emocional, e você às vezes entender o indivíduo e saber que algumas coisas que o indivíduo ele faz, algumas coisas que o indivíduo ele fala, alguns posicionamentos que o indivíduo ele se importa, né? E muitas vezes ele faz aquilo involuntariamente, né? E o grande problema justamente é isso. Como lidar com isso?
né? Como lidar com as diferenças dentro do ministério, né? Como lidar, né, com coisas que para você é desagradável alguém fazer, né? E assim, é muito difícil você ajustar isso, né? Porque você fica assim, entre a cruz e a espada, né? Você não quer desagradar um, mas também não quer desagradar o outro, né? E você tenta, como Amós 3, ele fala, né? Temos que ver uma solução de entrar em comum acordo, um consenso para que se possa andar, né, conforme o que foi planejado, né? Mas nunca sai da forma que a gente quer, né? Sempre tem, né? Você sempre está sempre ali, ó, apagando os pontos de incêndio dentro do ministério. E é muito difícil, mas a palavra de Deus ela nos dá, né, um direcionamento, orientações, né, nos dá diretrizes onde nós tentamos passar, né, eu acho que um dos mais difíceis mandamentos que tem, bíblicos, né, é suportar uns aos outros, né? Você imagina, né, você está convivendo no mesmo ambiente de pessoas diferentes, pessoas que muitas vezes não estão fazendo aquilo que você faria, né, porque a grande questão justamente é isso, né, de você conviver com alguém fazendo algo que você nunca faria. E a palavra de Deus nos dá uma ordenança, nos dá um direcionamento, né, e de suportar-vos, né? É muito difícil, né? Mas cremos que através do fruto do Espírito Santo, né, nós galgamos e conseguimos, né, como nós nos permitimos, né, estabelecer o Espírito Santo, com certeza nós conseguimos, né? Isso é só uma introdução, viu? Porque, na verdade, nós estamos aqui na segunda parte da série Reciprocidade, que fala sobre os mandamentos recíprocos. A gente já falou sobre isso na edição passada, que foi o Amai-vos, João 13:34, e hoje, aqui, pastor Tom, nós vamos falar sobre a segunda parte, que é perdoem uns aos outros. E como texto base para esse bate-papo aqui, nós vamos usar o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 13 ao verso 17. Vamos ler para a gente acompanhar, para todo mundo entender sobre o que a gente quer falar. Vamos ler, vamos abrir. Para a gente também refrescar aqui a nossa mente, né? De Colossenses 3. Eu não consigo ler para mim, ó. Colossenses 3:13 diz assim. Pastor Brito já deu uma spoiler aqui do texto, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um só corpo. Domine o vosso coração e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, por palavras, por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Somente nesse texto a gente viu aqui alguns mandamentos recíprocos. E o que são os mandamentos recíprocos? Aquele mandamento que o Senhor nos ensina a fazer um ao outro, perdoar um ao outro, amar um ao outro, orar um pelo outro. Hoje nós vamos falar sobre o perdão que nós devemos ter de forma recíproca, perdoar um ao outro. Pastor Cleiton, o que você pode nos trazer acerca desse tema, visto que na introdução nós falamos quão difícil
difícil é lidar com a diversidade entre os irmãos, entre liderança, entre membresia, quando há um choque de cultura, de ideia, de pensamento, né, de ministério, acaba tendo aquele choque e você acaba tendo um atrito. Como lidar? Como fazer com que as pessoas entendam que o perdão é libertador? Você já deu até um spoiler daquilo que eu ia falar, né? Eu entendo o seguinte, né? Uma das coisas que nós ultimamente fazemos dentro do cristianismo, e eu posso dizer que usando de uma certa hipocrisia, né? Hipocrisia é a questão do Pai Nosso. Né? O Pai Nosso, ele ali é um princípio de condutas, né? de regras ali, né? Onde nos leva a trazer a nossa vida como devemos ter a comunicação com o nosso Pai. Né? E um daqueles trechos, né? Que enfatiza a questão do perdão. Sim. Né? Perdoai-nos, né? a quem tem ofendido, assim como nós perdoamos perdoai aquele que eu tenho ofendido, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Né? E assim, é muito relativo isso, meu irmão. Né? Tem sido, eu vejo assim, às vezes a gente ora ao Pai, o Pai Nosso, mas muitas vezes queremos temos a certeza que recebemos o perdão do Pai para conosco, mas não queremos deliberar perdão. Né? E que tipo de evangelho é esse que nós vivenciamos? Né? Porque assim, é inevitável, eu costumo dizer aqui na igreja, alguém dar um bypass em você, alguém passar perto de você, alguém lhe machucar. Porque somos homens naturais, né? Mesmo vivendo em espírito. Né? Mas o que atrapalha o crescimento espiritual é que muitas vezes nós queremos ainda nos permitir continuar com uma bagagem que não nos pertence mais. Né? E o perdão, a parte do perdão, eu tenho certeza, eu tenho certeza que é uma das áreas mais prejudiciais, né, no nosso crescimento. Não porque existe, mas não porque não sabemos perdoar. Né? Não conseguimos controlar muitas vezes o nosso emocional, o nosso psique, nossos pensamentos, a forma de falar. Né? E muitas vezes trazemos, né, coisas da outrora, coisas do passado, né, onde às vezes passamos por discipulado, às vezes passamos por estudos, e sempre somos confrontados, né, de voltar. Você imagina você voltar a um lugar onde lhe ofendeu muito a você, causou lágrimas aos seus olhos, né? Toda vez que você pensa nisso, isso lhe causa sérios danos emocionais, né? E hoje eu estou dentro de uma perspectiva do corpo de Cristo, onde a palavra de Deus, a minha bússola de orientação, me remete a perdoar aqueles que me ofenderam, né? E aí você fica, às vezes, ali num paradigma de dizer, poxa, mas Senhor, ele fez tanta coisa comigo, mas Senhor, foi tanta palavra dura, né? Mas Deus disse, olha, cara, não me interessa aquilo que foi jogado no mar do esquecimento, né? Porque até o próprio Deus, né, quando nós nos convertemos a Cristo, né, ele pega tudo do nosso passado e joga no mar do esquecimento. Amém, meu né? Deus, aleluia. Deus, obrigado, Senhor. Amém, meu Deus. Senhor. Ele joga no mar do esquecimento. Então, se o próprio Deus ele não quer lembrar daquilo que nós fomos ou fazíamos, né, o porquê eu, como mero pecador, né, que a palavra de Deus nos direciona que pecamos todos os dias, né, palavras, ações, pensamentos, né? Não existe o super crente, gente, né? Não existe o super pastor, né? Não existe o super saiyajin, né, do evangelho. Não, cara, não procure. Eu já vi alguns, viu? Né? Mas somos falhos, né? Somos falhos, mas a palavra de Deus ele nos dá uma orientação, ele nos dá um destino, né? Onde através dessas orientações de regras, de condutas e princípios, né, nós podemos aprender
com Jesus aquilo que Ele realmente quer que nós façamos dentro do perdão e outras áreas da nossa vida. E eu gosto de botar fogo no pastor aqui na conversa, eu gosto de conversar, e eu gosto de botar fogo na conversa, viu? Usando o texto que o pastor Cleiton usou aqui, pastor Tom, de Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, é forte, irmãos. Pastor Cleiton, eu tenho aprendido e creio dessa forma, viu? As entrelinhas da palavra, quando a gente lê Mateus 6, versículos 14 e 15, é forte, que eu vou dizer agora. Eu quero ouvir a opinião do pastor Cleiton. Olha o que diz a palavra do Senhor lá. Diz, verso 14, diz que se nós não perdoarmos o nosso irmão a ofensa que ele cometeu contra nós, é forte, irmão. O verso 15 diz que Deus também não nos perdoará, pastor. Eu tenho aprendido, irmãos, então, pastor, que não é uma questão de ser bom, viu, Bill? Bill está aqui, nosso técnico de filmagem aqui hoje. O Felipe também. E Felipe também. Olha só, não é sobre ser bom, é sobre atitude, é sobre ter atitude, porque olha o que o texto diz: se você não perdoar o teu irmão a ofensa que ele te fez, o texto diz que Deus também não vai te perdoar. É grave, pastor. Para você ver, né, a responsabilidade, né, do perdão existente na nossa vida, né? É muito sério, gente. É muito sério. Tem muito, gente, olha aqui pra cá. Tem muito crente que vai pro inferno porque não aprendeu a perdoar. Porque se a própria palavra está nos dizendo, nos afirmando, né, que aos olhos do Senhor, aquele que não sabe perdoar, né, desagrada ao próprio Deus, né? Aí você imagina ainda mais. A Bíblia diz, até para você ofertar, gente, até para você ofertar a Deus, se você estiver algo contra seu irmão, a palavra de Deus diz, olha, coloca a tua oferta no altar, volta, se reconcilie com o seu irmão, para que eu possa aceitar aquela oferta. Aí você que está assistindo nessa programação de hoje, né? Será que você tem ofertado ao Senhor, né? Mas preste atenção. Será que você tem feito todas as regras bíblicas, né? De estar ofertando, dizimando, não falando com alguém? Né? Misericórdia. Será? A palavra dele diz, olha, se você tem algo contra o seu irmão, deixa a tua oferta no altar, volta, se reconcilia, né? Pede desculpa, libera perdão, para que eu, Deus, receba aquilo que está sendo entregue. Mas eu tenho como oferta, não é só não. Vamos lá, louvor. Vamos lá, diaconato. Vamos lá, até o pastoreio, né? Serviço no ministério, né, pastor? Serviço no ministério é oferta para Deus. Então, assim, tudo se torna uma oferta para Deus. Eu não estou falando aqui a questão de dinheiro. Eu estou falando a questão aqui de entrega, né? De entrega, né? Então, como você tem entregue ao Senhor, né? Dentro da perspectiva daquilo que você ainda não aprendeu a perdoar. Isso é muito sério, Josemar, porque muitas vezes nós estamos fazendo tudo dentro de uma rotina de uma igreja, estamos sendo bons dizimistas, estamos trabalhando no acolhimento, estamos trabalhando na sala das crianças, estamos trabalhando em toda a área de uma igreja e existe algo, né? Existe algo importantíssimo que muitas vezes nos isentamos em fazer, e isso não é porque não queremos, isso não é porque a palavra não quer que nós façamos, mas é muitas vezes aquilo que o nosso orgulho não nos permite fazer, né? Então tem pessoas hoje, Josemar, dentro de uma igreja doente porque não consegue liberar perdão, e quando pensa na situação que aconteceu, né? Justamente, basicamente isso acontece muito, meu filho. Eu vou dizer por experiências próprias, né? Quando a gente troca de ministério muitas vezes, né? Troca de ministério, e as pessoas que muitas vezes faziam parte daquele contexto com a gente, né? Nos desconhecem, né? E não conseguem entender. Sai da família, pessoal. Sai da família, não, permanece no corpo. E justamente as atitudes de alguns, né? As atitudes de alguns levam
nosso coração muitas vezes fica entristecido, fica cauterizado, né? E é muito sério, porque você que ainda não liberou perdão para alguém, libere, porque você pode ir para o inferno, meu querido. Você pode, não é aquilo que eu estou na língua, não, eu mesmo. Né? Eu botei fogo e ele incendiou. Olha o que diz Mateus 18, do 21 ao 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devemos perdoar a meu irmão? Cara, quando eu bato o olho nesse texto, eu acho que o Pedro ele tinha algum problema com alguém, cara. Ele não queria perdoar. Alguém estava chateando ele constantemente, né? Ele dizia assim: cara, eu vou explodir, né? Eu vou puxar a espada, né? E cortar o dedo desse cara. Cortar o dedo desse cara. Então, possivelmente, ele estava vivendo um conflito. Se você pega um texto aqui, você faz uma exegese no texto aqui e dá uma olhada no texto assim, superficialmente, você vê que a pergunta de Pedro não é uma pergunta involuntária, não. É uma pergunta intencional. Intencional, sim. Né? Ele pergunta a Deus: ó Jesus, né? Não tem vez, Jesus, eu preciso perdoar meu irmão. E tem que dever estar em conflito com alguém. Sei lá que poderia ser um dos 12 ali, né? A vivência, a gente também faz isso, né? Você muitas vezes vai entrar em conflito com o irmão, né? Com o líder, porque você vai estar vivendo aquele universo, né, ministerial. E muitas vezes os conflitos eles surgem para nossas vidas não para ficar pendentes, mas para que sejam resolvidos, né? E através dos conflitos, justamente, é onde o Espírito Santo pode lhe tratar e curar. Eu costumo dizer aqui na igreja que é o seguinte: a gente fala muito a questão do espinho na carne, né? Sim. Mas o espinho da carne é aquilo que o mundo proporcionou a você, né? Você precisa ter esse espinho na carne, porque você precisa ter esse espinho na carne para que você possa todos os dias lembrar de onde Cristo te tirou e daquilo que Cristo te fez. Você vai estar lutando com aquilo todos os dias. Se você é uma pessoa que mentia, você vai estar lutando contra a mentira todos os dias. Se você não era uma pessoa que não conseguia perdoar, liberar perdão, era uma pessoa explosiva, eu sou crente, mas eu não sou otário. Não, você não é otário, mas você é crente. Você tem que ter uma consciência que você é discípulo do Senhor Jesus. No seu lugar, o que Jesus faria? Perdoaria, ou não quer saber não. Então assim, cara, o perdão, o perdão lhe liberta, cara. Lhe liberta, você consegue dormir mais tranquilo, você consegue estar mais tranquilo. Por quê? Porque você está preso. Olha, pessoal, sabe o que a falta de perdão faz? Lhe aprisiona numa prisão do seu passado, e você não consegue avançar para o futuro que Cristo tem para você, né? É uma prisão, né? Toda vez que você está avançando, né? Cara, uma vez, rapaz, eu vou contar um testemunho aqui, gente, rapidamente. Uma vez eu conheci um pastor, e ele, antes de ser pastor, ele traiu a esposa dele, e nesse tempo de traição veio a conversão, o ministério pastoral, e fundaram uma igreja, e ele é muito meu amigo, e conversa vem. Quem se converte na igreja do pastor? A antiga amante. Pegou fogo. A antiga amante se converte na igreja do pastor. Como resolver a situação? Porque a igreja não dá tudo. É uma nova vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a pastora da antiga mulher, exerce um amor fraternal, sem igual. Aleluia. Aí, uma vez minha esposa conversando com ela, fez assim: como você consegue? O Senhor só podia amar. Cristianismo puro e simples. Amar. Porque as coisas velhas ficaram para trás, crucificou. Se ela veio para o nosso ministério e está debaixo da nossa cobertura, é porque Deus sabia que nós éramos capazes de cuidar dela. Isso me impressionou muito, porque quando ele conta o testemunho dele, ele diz: cara, o mais engraçado é que hoje a pessoa que eu me envolvi anteriormente, que era outra, hoje é minha filha na fé. Amém.
convertida na igreja e nós, né, ele tem esse costume de dizer assim, nós, né, falando ele e a esposa, pastoreamos ela em amor. Glória a Deus. Eu quero pegar um gancho aqui na palavra que o senhor liberou aí sobre Mateus, a bem-aventurança de Jesus, né? Quando ele fala sobre deixar a oferta, voltar, reconciliar com o teu irmão. Porque muitas vezes, pastor, as pessoas se apegam a dizer assim, tudo tem um tempo. Aí vão lá para Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo, tem que esperar um tempo, tem que esperar um tempo. Rapaz, olha só, Eclesiastes 3, no Antigo Testamento, fala que há tempo para todas as coisas, é verdade. Fala inclusive que há tempo para abraçar e para deixar de abraçar. Lá no Antigo Testamento, ok, é bênção. Mas o texto de Mateus, da bem-aventurança que o pastor Tom falou, fala que, olha, se você for ofertar e chegar no altar, você lembrar que teu irmão, não é nem que você tem alguma coisa contra ele, é você lembrar que ele tem alguma coisa contra você. Volta lá e te reconcilia depressa com teu irmão. O texto não manda você esperar um tempo para você acalmar, não. Ele manda você se reconciliar com muita pressa. Então, é mais uma questão, pastor, de atitude, não porque você é bom, não porque você é espiritual demais, não. É uma questão de atitude. Liberar perdão vai liberar tanto você quanto o outro. Sabe, tanto você quanto o outro. Então, não é sobre tempo. Eu tenho que esperar um tempo, eu tenho que me acalmar. Não é sobre isso, irmão. Pode parecer difícil. E talvez você tenha se identificado com Mateus 18, que o pastor Cleiton citou aqui, sobre quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. Porque provavelmente eu ou você aí já deve ter vivido a situação de, poxa, aquele irmão sempre está pisando no meu calo, sempre me afrontando, sempre me magoando, e eu vou ficar feito besta, sempre perdoando. Eu perguntei uma vez para uma pessoa, olha, você já atingiu a cota com esse irmão? Não é 7 vezes que você deve perdoar, é 70 vezes 7. Você já multiplicou? Já atingiu a tua cota de perdão? Se não atingiu, queridão, continua perdoando, porque não é sobre você ser bom, é sobre você obedecer ao Senhor, agradar os olhos dele. E tem uma observação, né, desse texto 70 vezes 7, né, que a sombra de um dia é a soma do outro. Pegou fogo de prova aí, ó. A soma de um dia, então. Você perdoou 10 vezes, pô. A soma daquele dia, ele vai para o outro. Amém. Aí soma 70 vezes 7, mais a sobra. Aleluia. Então, o que Deus está dizendo para mim, para você, nesse momento, né? Que nunca falta oportunidade de você liberar perdão. Amém. Né? Sempre vai ter a oportunidade de você liberar perdão. Né? Não é fácil. Não é fácil. Não. Né? Porque isso mexe muito assim, com um caráter construído de Cristo em vocês. Né? Se você não permitir que esse caráter seja apresentado, né? Porque eu vejo ali Romanos 12:2, que fala, olha, para que possamos viver, né? Qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, temos que renovar a nossa mente. Amém. Né? Então, se a sua mente, meu querido, se a sua mente, minha querida, ainda estiver presa ou preso, né, a algum acontecido, você nunca vai conseguir liberar um perdão. Mas se sua mente estiver condicionada por aquilo que aconteceu espiritualmente através do seu arrependimento, né? E outra coisa, o perdão, José Mário, cara, é um assunto que eu acho que dá um podcast, pô, né? Acho que, né? José Mário, um perdão, cara, é tão sério a questão do perdoar, né? Porque quando o perdão também traz um testemunho da sua nova vida. Amém. Né? Traz um testemunho da sua nova vida. Quem você foi, quem você era, e você quebrar paradigmas, né? Quebrar barreiras para que você possa ir ao que lhe ofendeu, ou até mesmo, né? Feita a palavra diz, olha, se mesmo que ele não te ofenda,
né, se coloca no lugar, a empatia, né, você se coloca no lugar dele, né, para que você possa, se eu te fiz alguma coisa, né, me perdoa. Muitas vezes aquela pessoa está com raiva de você nem sabe por que está com raiva de você. E muitas vezes aquela pessoa ela tem uma certa, um certo ranço de você pelo que falaram sobre você. Interessante, pastor, que o texto que você falou da bem-aventurança de Mateus 5 fala, você foi ofertar e lembrou que o irmão tinha algo contra você. Não é você contra ele, não. Perfeito. O ofendido lembrou que foi ofendido e, eu preciso me reconciliar com meu irmão. Olha Marcos 11, 25 ao 26, diz o seguinte: e quando estiver orando, veja, né? A gente saiu da parte de entrega da oração, de oferta, né? Aí estamos entrando dentro de uma perspectiva de oração, né? Veja, Marcos 11, versículo 25 e 26, e quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, veja a seriedade da falta de perdão. Perdoe-o, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoar também, o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Cara, é pesado, irmão. Você imagina uma vida de dedicação, de oração, e dentro de você existe aquele resíduo de sentimentos do seu passado, né? E você está ali orando ao Senhor, e muitas vezes aquilo que é para acontecer na tua vida, o milagre que você espera, né? A manifestação da glória de Deus não está acontecendo. Não é porque você não é um bom dizimista, não porque você serve, às vezes não é porque você não se dedica à obra do Senhor, é porque você ainda não aprendeu a perdoar, meu querido ou minha querida. Você ainda não aprendeu a perdoar. E muitas vezes estamos ali orando ao Senhor, pedindo que o Senhor manifeste a glória dele. Estamos orando ali ao Senhor para que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós. Estamos orando ao Senhor para sermos cheios do Espírito Santo. Estamos orando ao Senhor para que possamos impor nossas mãos e curar enfermos e expulsar demônios. E muitas vezes não entendemos aquilo que... Muitas vezes não entendemos que o não acontecer... O que não está acontecendo? Você está entendendo? O que não está acontecendo? Não, porque dentro de você existe algum resíduo, né, da falta de perdão, que a palavra aqui em Marcos 11 está afirmando, né? Estamos ali orando ao Senhor e de repente na sua oração, cara, já aconteceu comigo assim, eu estava orando e vi na minha cabeça a pessoa que me ofendeu e as palavras não saíam mais. Por quê? Porque naquele momento eu deixei as coisas espirituais parar de me tomar para que um sentimento humano fosse gerado dentro de mim. E muitas vezes Deus e o Espírito Santo diz assim: ora por ele, ora por ela, e você, não, Senhor, né? Foi basicamente, eu tenho isso como ali Jonas, ele fez com os ninivianos, né? Ele disse assim: olha, o Senhor mandou ele para Nínive, e ele disse: olha, cara, eu não vou para aquele lugar porque aquele povo não merece perdão, né? A visão humana dele é essa, não merece, né, a tua glória, não merece a salvação, não merece o teu chegar naquele lugar. E muitas vezes a falta de perdão ocasiona isso, né? Me impede até de falar de Jesus, né, para as pessoas, né? Você começa a pegar aquela pessoa e criar um estereótipo, né? Um estereótipo naquela pessoa, que aquela pessoa não é merecedora de viver aquilo que você está vivendo. Cara, se você está vivendo o melhor de Deus e Jesus te alcançou, cara, é tempo de liberar aquilo que você tem de melhor dentro de você para o outro, né? E aqui ele diz: olha, eu estou orando, né, mas não está acontecendo. Por quê? Porque eu não liberei o perdão, né? Como Marcos 11 aqui afirma bem. É muito sério, cara. É sério, é forte, irmãos. É muito forte. Então, você percebe que tudo que a gente está falando aqui concorre para o texto básico que nós escrevemos. Colossenses 3 fala sobre me despojar do velho homem e me revestir do novo homem, que fala, mortifica os teus membros, é deixar de dar lugar à ira, à cólera, às obras da carne, que Paulo fala para Gálatas 5. Então, é você frutificar através do novo homem que foi criado em Cristo Jesus. É sobre 2 Coríntios 5,17, e aqueles que estão em Cristo, nova criaturação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É
colocar em prática a nova vida. Perdoar, além de ser libertador, fala mais sobre você, mostrar, não por soberba ou por querer aparecer, mas por glorificar o nome de Deus através da nova vida que você vive, pastor Tom. E você pode observar em Colossenses, em Coríntios ali, ele enfatiza muito isso, né? Muito a questão do relacionamento interpessoal, né? De um povo, né, que estava em constante guerra entre eles, né? entre eles, né? E Paulo chega naquela situação assim, cara, o que é que está acontecendo na igreja do Senhor aqui? Né? Irmão se agredindo, um agredindo o outro, né? um com raiva do outro. Não, Paulo, vou na casa de fulaninho, acho que era assim, né? Paulo chegava mandando, não, Paulo, vou na casa de fulaninho, não, porque aquele fulaninho ali não me entra, né? A gente fez uma semana aqui, no culto de quarta-feira. Se você tiver a oportunidade, não estiver fazendo nada na quarta-feira, cola aqui na relva, brota aqui na relva, né, que é culto de ensino. E a gente teve uma semana, né, às quarta-feira, falando sobre a questão da barra. Né? E eu enfatizei aqui, digo, meu querido, se você vê algum irmão dizendo, eu odeio aquele irmão, ele não nasceu de novo. Eu tenho raiva daquele irmão, né? Ódio, um perdão não é liberado. Então, cara, ele está vivendo as obras da carne. Então é fácil identificar aquele que nasceu de novo, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que está buscando não se parecer com Cristo, que não vamos conseguir parecer com Cristo, mas termos pelo menos o básico daquilo que Ele nos deixou em nos tornarmos. Pelo seu fruto, pelo seu fruto, que abre você enxertado. Então é muito complicado, porque tem irmãos vivendo o cristianismo com as obras da carne. Cristianismo Nutella. Está entendendo? Então assim, e tem pessoas que não são cristãos vivendo o fruto do Espírito. Eu acredito. Você dá para entender? Sim. O grupo que era, gente, o grupo que era para ter o fruto do Espírito e deixar esse fruto do Espírito ser estabelecido sobre a terra, é os que menos fazem. É sério, José Mar. Né? A gente não vive dentro de igreja, não é de agora não. Já há um bom tempo que a gente vive dentro de igreja. E a gente vê pessoas que não se converteram ainda, não se arrependeram dos seus pecados, têm mais caráter e qualidade de cristão do que muitos cristãos. Né? Eu odeio aquele irmão, eu tenho raiva, eu não suporto aquele irmão. Terra seca, conversa. Então assim, cara, a gente muitas vezes olha outras pessoas que não estão dentro da perspectiva cultural que nós vivemos, pessoas que não são cristãs ainda, cristãs são porque acreditam no Cristo, né, e fazem práticas cristãs, né, com bondade, né, mas não se arrepender dos seus pecados para se tornar discípulos. Né? Que tipo de discípulos somos nós que levamos uma bandeira, né, defendemos uma bandeira, lemos um livro de orientação, um manual, e não vivemos muitas vezes nada daquilo que esse livro pede para mandar. Né? Uma vez eu disse aqui no discipulado o seguinte: eu prefiro viver um único versículo da Bíblia certo, correto, do que saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não viver nada. Né? Uma vez eu no culto de rua, eu peguei a Bíblia assim, e aí, Josemar, né, pode lhe causar, né, repugnação, né, mas um dia no evangelho de Bíblia eu peguei a Bíblia e joguei no chão assim. Né? E as pessoas que estavam me olhando, trazendo a ministração, pararam e olharam, esse cara doido, jogou a Bíblia no chão. Eu digo, se vocês se assustaram ou se escandalizaram, é porque vocês sabem que essa palavra é importante. Essa palavra é importante. Mas não adianta entender que essa palavra é importante e não viver aquilo que ela pede para nós vivermos quando ela pede. Porque temos toda a liturgia sacra de um livro sagrado, né? Defendemos este livro com unhas e dentes, mas não vivenciamos aquilo que ele nos manda fazer. Então, jogar ela no chão, para você que entende que é um livro sagrado, se tornou escândalo. Mas viver as práticas do pecado, daquilo que você faz, não é escândalo aos olhos do Senhor. Você está entendendo? E foi, nessa noite, foi algo sério.
é extraordinário, foi surpreendente assim, porque eu fiquei com tanta vergonha de ter jogado a Bíblia no chão, porque assim, quando você cria um amor, uma intimidade com isso aqui, né? Mas foi preciso eu fazer aquilo para se causasse aquele choque nas pessoas, e assim, o cara pegou a Bíblia e jogou no chão a Bíblia, que bicho doido da porra, né? Jogou a Bíblia no chão, e eu via o semblante das pessoas assim, assustadas, né? Perplexas, né? Assim, que o cara jogou uma Bíblia no chão, né? Mas, cara, não adianta você ter um respeito por este livro se você não vive aquilo que esse livro pede para que você possa fazer, né? Não roubar, não matar, né? Não se prostituir, né? Então, assim, cara, não adianta você ter um respeito por algo que você não é obediente a ele. É sobre o Salmo 1. Perfeito, família. Minha querida, é sobre o Salmo 1. Pessoal, olha só. Eu sei que vocês vão fazer por mim, eu ficaria aqui noite adentro com essa do Pastor Tom. Mas a gente está chegando ao finalzinho aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Hoje, na série Reciprocidade, com o tema Perdoe uns aos outros. E nesse momento, eu queria que o Pastor Tom começasse a falar aqui a sua fala final. Pastor Tom, perdoar uns aos outros. Termine aí, que conselho você daria para a igreja do Senhor na face da terra, para o corpo de Cristo, que somos todos nós? Cada igreja, cada denominação, grande ou pequena, não importa. Todos nós, juntos, somos o corpo de Cristo. Devemos nos perdoar uns aos outros. É com o senhor, Pastor Tom? Bom, a única coisa que eu tenho para perguntar, né, a você que vai estar assistindo esse vídeo, né, no seu lugar, o que Jesus faria? Só isso. Eu vou deixar para que o Espírito Santo possa falar a você aonde você estiver. Porque não adianta tentarmos buscar viver o novo de Deus se dentro de nós ainda existem vestimentas velhas. E devemos nos dispor já das antigas vestimentas. E vai ver o que está atrapalhando o teu ministério, vai ver o que está atrapalhando a tua cura, vai ver o que está atrapalhando o relacionamento conjugal, porque isso muito acontece nos casamentos, né? A falta de perdão para aquilo que aquele homem foi, né? Às vezes o casal se converte e está ali na igreja não serve, mas se o cara passar da hora, não chegar em casa, a mulher chega em casa, já estava lá com os teus amigos assim. Então, cara, eu acho que você devia, né, hoje galgar, ou hoje você devia fazer uma alta análise da sua vida, né, para que você possa, onde você quer chegar no Senhor, né? Será que no seu lugar, o que Jesus faria? A primeira pergunta que você tem que fazer é isso, porque muitas vezes você está deixando a sua humanidade, né, sobressair naquilo que é espiritual hoje na nossa vida, né? Então, essa é a minha deixa, né, no seu lugar, o que Jesus ele faria, né, que o Espírito Santo possa trazer à tua mente, né, ao teu coração, né, a intenção de liberar isso, de perdoar o seu esposo por aquilo que ele cometeu, de você perdoar muitas vezes a sua esposa, de você perdoar o seu filho, que muitas vezes trouxe lágrimas aos teus olhos, que não tem jeito. Cara, eu era um caso perdido, eu era um improvável de me tornar um pastor, eu era improvável de ser presidente de um ministério, eu era uma pessoa desacreditada, né? Mas hoje eu creio que o meu testemunhal de hoje, da minha vida, né, confunde a muitos e faz acreditar no Deus de transformação e arrependimento. Amém. Aleluia. Olha só, não é sobre tempo, não é sobre vontade, não é sobre ser bom, é sobre atitude. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz: olha, irai-vos e não pequeis. E ele afirma: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é sobre o tempo, é sobre a atitude. Então, meu irmão, fica aqui o conselho do Pastor Tom. O que você faria? O que Jesus faria no teu lugar? Fica aqui o conselho do irmão Josemar. Não perde tempo. Se você ofendeu alguém, se você foi ofendido por alguém, procure teu irmão, te reconcilia com muita pressa, para que você e ele possam subir aos céus de glória em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Falando Entre Nós, hoje na igreja Helva Church. Pastor,
Cleiton, Tom, para os íntimos. Nós somos amigos de longa data. Pastor, muito obrigado por nos receber na sua casa. É uma honra. Pastor Tom é um pastor parceiro nosso. Espero que a casa seja aberta para a gente voltar mais vezes. Ele sabe que nós vamos perturbar mais um pouquinho. Então, é figurinha carimbada aqui no nosso canal. E se você puder, fica aquele pedido simples. Segue o nosso canal, curte, compartilha, comenta. Isso faz toda a diferença. Uma coisa, Deus conhece o nosso coração. O nosso intuito nem de longe é fama. O nosso intuito é sempre glorificar o nome do nosso Deus e expandir o seu reino. Então nos ajuda nisso. Se você pode, se inscreve, curte, compartilha e comenta, para que o algoritmo dessa plataforma possa distribuir esse assunto, esse vídeo, esse nosso momento, essa série, para muito mais pessoas. Meu muito obrigado, Pastor Tom. Obrigado a mim, ao Felipe, que nos auxiliou hoje aqui. Vinícius. Eu chamei Felipe. Esse é Vinícius. Ainda bem que a gente pode imitar, né? Obrigado. E quem é Felipe? O outro da Felipe. Cara, é Felipe. Tudo bem, velho? Ele não pode estar assistindo porque não é ao vivo, não. Tá gravado. Eu fiquei, por isso que eu fiquei. Eu chamei de Vinícius. Eu fiquei. Não, deixa eu colocar na Olha, você vai editando. Eu fiz. Bota uma pegadinha. Ele é Vinícius, né? É Vinícius. Obrigado a Vinha que hoje aqui nos auxiliou e ao Vinícius também que esteve aqui nos auxiliando em toda a preparação aqui. Muito obrigado em nome de Jesus e até a próxima semana com a terceira parte da nossa série Reciprocidade. Orem uns pelos outros. Até lá. Tchau.